Olá, muito boa noite para você. Agora 6h52. Estamos a 5 dias do segundo turno, onde será definido o nome do presidente do país. Mas nas ruas, o que se vê ainda são os resquícios, ou melhor, a sujeira deixada pelos candidatos que disputaram o primeiro turno. Propagandas políticas de aspirantes a deputados federais e estaduais continuam espalhadas pelas principais cidades da região. A publicidade de alguns candidatos permanece, principalmente em terrenos baldios. Placas e faixas ainda estão afixadas neste trecho do anel viário em São José dos Campos. O problema, além da poluição visual, é que os anúncios acabam desviando a atenção dos motoristas. Também recebemos fotos de materiais de campanha em Taubaté e Tremembé. A legislação eleitoral determina que os candidatos que concorreram no primeiro turno retirem a publicidade até o dia 4 de novembro. Já os que concorrem ao segundo turno podem recolher em um prazo máximo de 30 dias. Quem não obedecer deve responder à justiça. Se o candidato, partido político, não remover essa propaganda no prazo legal, eles podem incorrer no crime de desobediência e as demais sanções penais, no caso de não restaurar o bem utilizado na propaganda eleitoral. E para evitar problemas, a Justiça Eleitoral já determinou: nas próximas eleições, os cavaletes vão ser proibidos em todo o país. A legislação ela é um pouco... dá um pouco de margem para que os candidatos eles coloquem a propaganda de forma que causa uma certa poluição visual. Mas, na medida do possível, a Justiça Eleitoral atuou no sentido de coibir isso, né? Principalmente naquelas propagandas que estavam em excesso, uma sobreposta do lado da outra. Os cavaletes era justamente a colocação em locais que não eram permitidos, por exemplo, praças, vias públicas, mas nos jardins, que eram considerados pelos juízes eleitorais aqui de São José dos Campos como área ilegal de ser exposta a esse tipo de propaganda. E também a quantidade no mesmo local, isso daí provocava um efeito visual muito negativo, né? Então a gente teve várias reclamações nesse sentido. E aí com o entendimento do Legislativo de não mais permitir a colocação dos cavaletes, então essa situação vai inexistir no futuro, aí, nas próximas eleições. Bom, cabe agora ao eleitor ficar atento aos sujões e cobrar melhor conduta nas próximas eleições. Por lei, as propagandas eleitorais têm o prazo para serem retiradas da rua até o dia 4 de novembro. E uma menina de 3 anos nasceu de novo em Pindamonhangaba. A criança caiu ontem, no fim da tarde, em um poço de 6 metros de profundidade, enquanto brincava. O final feliz dessa história se deve ao trabalho de heróis do Corpo de Bombeiros. Um dia após o susto, a pequena Stephanie, de 3 anos, não sai do colo da mãe. Também não é para menos. Ela ficou presa neste poço de 6 metros de profundidade por cerca de 20 minutos. Momentos de desespero para a família. Nossa, entrou todo mundo em choque. A outra pequenininha tentou ajudar, mas não deu certo, senão ia cair as duas. As duas pequenininhas também. Daí foram lá me avisar, eles chamaram o bombeiro, chamaram a polícia, chamaram tudo. Essas fotos foram tiradas durante o resgate e mostram a dificuldade do trabalho do Corpo de Bombeiros para salvar a vida da criança. O buraco tinha só 30 centímetros de diâmetro. O tenente Ferreira participou da ocorrência. Tentamos usar a técnica padrão que nós usamos, que é o bombeiro descer equipado com equipamento de proteção respiratória, fazer lá, a ancoragem da vítima e subir. Porém, o buraco era bastante estreito e a gente não conseguiu. Então a gente teve a ideia, de a gente jogar uma corda e tentar laçar o braço da criança. E graças a Deus a gente conseguiu laçar essa criança e puxar de forma progressiva, com segurança, a gente conseguiu que essa criança voltasse para a superfície com segurança, As crianças do bairro costumavam brincar com frequência aqui no terreno, que fica a poucos metros da casa da avó da Stephanie. Mas ninguém sabia que aqui no local havia um perigo tão grande. Segundo a organização não governamental Criança Segura, as quedas representam a principal causa de internação entre os acidentes com crianças e adolescentes de até 14 anos no Brasil e costumam gerar consequências graves. A criança não tem senso nenhum de perigo, de noção de responsabilidade. Então os pais são os principais responsáveis pelas nossas crianças, Cuidem bem, eu também tenho um filho, eu me emocionei porque eu tenho um filho nessa idade, E a gente vê em casa que elas não têm noção de perigo. Então,
sempre de olho na criança, cuidado com piscina, cuidado com afogamento, né? Porque esse tipo de ocorrência a gente atende bastante, né? Esse tipo de ocorrência em poço é mais raro, mas acontece, né? Principalmente em cidades do interior. Mas o principal é o cuidado que os pais têm que ter, vigilância 24 horas com as crianças. Essa história teve final feliz graças ao trabalho de herói do Corpo de Bombeiros. Por Deus, nós os bombeiros que ajudou ela. Salvou ela muito, muito, muito. Bombeiro, nossa, essa menina nasceu de novo. É gratificante, né? Emocionante, ainda mais quando é uma criança, né? Então, esse tipo de ocorrência, né? A gente diz que vale a pena a nossa profissão, vale a pena a gente ser bombeiro. E morreu na madrugada de hoje o menino Vitor Gabriel, de apenas 6 meses, vítima de traumatismo craniano. A criança deu entrada no hospital regional em Taubaté há 10 dias com vários machucados pelo corpo e fraturas na costela. Na data, a polícia informou que, em depoimento, pai e mãe do menino afirmaram que os ferimentos foram causados após um abacaxi cair na cabeça da criança na Feira Livre de Potim, cidade onde moram. A polícia investiga um suposto ato de agressão. O corpo do menino será enterrado amanhã, às 9 horas da manhã, no cemitério Pio XII, em Aparecida. E 5 homens armados explodiram um caixa eletrônico do Bradesco e arrombaram outro terminal na rodoviária de Caraguatatuba na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, a quadrilha estava encapuzada. No momento da ação, 8 passageiros aguardavam ônibus no local. O grupo obrigou que eles se deitassem no chão enquanto danificavam os equipamentos. Todo o dinheiro de um dos terminais foi levado. A administração da rodoviária informou que ninguém ficou ferido e que a estrutura do terminal não foi danificada. E 3 homens foram presos durante a operação da Polícia Militar nesta tarde no Banhado, em São José dos Campos. Com os bandidos, a polícia apreendeu uma pistola de 9mm de uso restrito das Forças Armadas, munições, um colete à prova de balas e cerca de R$3.000, além de 3.000 pinos vazios de cocaína. 2 dos 3 homens eram procurados pela Justiça. E uma quadrilha foi presa no bairro Vista Verde, em São José dos Campos, na noite de ontem, após roubar um veículo. O detalhe é que dos 6 bandidos detidos, 5 eram menores de idade. Segundo a Polícia Militar, o grupo abordou um casal que estava neste veículo. O homem foi agredido pelo bando. Eles chegaram no veículo Astra, em que permaneceu uma pessoa no volante na direção desse veículo e 5 outras desceram. Foram agredidos, ameaçados e 3 entraram no veículo de sua propriedade, que é o Corsa de cor preta, e os outros 2 retornaram ao Astra. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar perseguiu os bandidos. 4 integrantes foram detidos na Zona Sul, já os outros 2 em Caçapava. Várias viaturas envolvidas, foi feito o cerco. Em um dos momentos, o veículo perdeu todo o pneu, rodou por mais de 2 quilômetros somente com a roda, passando por canteiros e obstáculos de concreto. Simultaneamente, após ser irradiado a participação do veículo Astra, eles tomaram sentido Caçapava, foi abordado por outra viatura e foi encontrado os 2 adolescentes com objetos de roubo das vítimas e o maior que conduzia o veículo. O veículo era da propriedade de um dos pais dos envolvidos. E veja no próximo bloco, funcionários da Embraer fazem paralisação de 24 horas. E tem também a previsão do tempo para amanhã em toda a região. Hora certa agora, 7 horas e 1 minuto.